Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Nosso vídeo hoje é sobre geografia aqui na Itália, né? E por que é importante a gente conhecer um pouco de geografia na Itália? É importante para que você faça escolhas no turismo e que para quem está buscando informações sobre a Itália e quer viver na Itália, para que possa ter mais subsídios para encontrar o local que quer morar, porque isso envolve uma série de coisas e também questões geográficas, tá? Eu anotei alguns dados para passar para vocês. Tem uma coisa que espanta um pouquinho, mas é verdade, tá? Então, para vocês terem uma ideia da dimensão, a diferença de dimensão da Itália para o Brasil, o Brasil tem 8.516.000 quilômetros quadrados, né? A Itália só tem 301.340 quilômetros quadrados. Você tem ideia da noção dessa diferença? Mas por que tem uma coisa muito engraçada nisso? Porque o Brasil, com esse território gigantesco, só tem 5.570 cidades. E a Itália, com um território infinitamente menor, porque o Brasil, além de 8 milhões a mais que a Itália, ainda tem mais 516 mil. A Itália só tem 301 mil. A Itália tem 7.904 cidades hoje. 7.904. O Brasil tem 5.570, com um território muito maior. E por que isso, né? Vou explicar para vocês essas características aqui da Itália que fazem também que o país tenha uma quantidade de comunes, né? Que são cidades aqui tão grandes. Para quem não me conhece, eu sou Adriana, sou acompanhante turística autorizada na Itália, trabalho aqui com turismo já há bastante tempo. E eu ajudo vocês em relação a informações sobre a Itália, para quem está vindo, para quem quer vir morar na Itália, para quem é apaixonado pela Itália ou para quem vem fazer turismo aqui na Itália, né? Já tenho mais ou menos uns 12 anos de contato com o país, hoje eu moro aqui já há alguns anos também. E sou acompanhante turístico autorizado, posso trabalhar na Itália inteira, fora da Itália também, posso levar italianos pelo mundo todo, segundo as autorizações que a minha carteira, a formação que eu fiz aqui na Itália me dá. E sou formada em comunicação, né, com pós-graduação em marketing, e uso os meus conhecimentos de comunicação para as minhas redes sociais, para os meus canais. Então, vamos falar sobre essa questão da geografia. Então, por que é tão importante você saber, além de todos os dados e todas as análises que uma pessoa vai fazer quando ela quer vir viver na Itália, ela tem que escolher um local, né? Então ela vai levar em conta o clima, ela vai levar em conta os lugares para estudar, se tiver filhos, né? Claro que as capitais iriam favorecer nesse caso. Vai levar em conta a geografia também. Por exemplo, uma pessoa que quer morar em Cinque Terre, ela tem que estar preparada para uma geografia extremamente montanhosa, aonde ela vai ter que caminhar muito, ela raramente vai usar transporte, a não ser os trens entre as cidades, né? E ela vai ter que ter um bom condicionamento físico, ou vai se tornar uma pessoa com excelente preparo físico, né? Porque o que a gente tem de ladeira e de escada, né? Aqui na Ligúria, eu moro aqui no norte da Itália, na Ligúria, né? Em Gênova, que é a cidade que é a capital da Ligúria. É uma região extremamente montanhosa, e Gênova é chamada de cidade vertical, né? Aqui não dá para ver, eu estou aqui na varanda de casa, não dá para ver pela posição que eu estou aqui, mas a gente tem aqui na Ligúria, em toda a região, e eu amo quando eu estou em casas altas, assim, por exemplo, você tem uma geografia aonde os prédios, você vai vendo sacadas de prédio assim subindo, porque se vão ocupando todos os terrenos verticais, né? Então a gente está acostumado aqui, tem bairros que tem elevadores, a gente está acostumado a ter que subir, descer ladeira, ter que subir, descer escada. A estrutura da região Ligúria é assim. E o que isso proporciona? Uma beleza infinita. Um local que tem vistas de paisagens assim surreais, né?
famosa por todas aquelas casas coloridas por tantas, estou na varanda, então tem tanto barulho por tantas montanhas, tantos promontórios. Então, há 2 semanas atrás eu viajei com meu namorado para Borgo Veredzi, que é um comune, uma cidadezinha, um borgo medieval aqui da Ligúria, na província de Savona, que é a província vizinha. Vou explicar também o que é província, que é vizinho aqui da província de Gênova. E a gente alugou uma casa que tinha uma vista surreal, ela pegava toda a montanha, todo o mar, uma coisa linda, e era uma casa, porque a gente estava lá no alto, né? E aí tanto faz você aqui encontrar lugares assim, onde você tenha transporte, como você realmente venha a depender de carro. E já carro aqui em Gênova é um problema, porque a gente tem uma loucura de trânsito, de lugares muito estreitos, dificuldade para estacionar, muitos prédios aqui na Itália não tem garagem. Então, para falar sobre a Itália, eu fiz folhas de caderno de tópicos que eu vou estar tratando aqui no canal, tá? Não dá pra gente falar tudo num vídeo só. Então, por que é importante você entender de geografia? Porque você tem que se situar sobre como é colocado o local que você vai, para você escolher se você quer estar ali ou não. E outra questão é você identificar quais são as suas preferências, porque aqui na Itália a gente tem de tudo. A gente tem montanha, a gente tem lagos, a gente tem praias, a gente tem cidades medievais, a gente tem campo. Então, assim, praticamente as 20 regiões da Itália tem de tudo. Só que algumas regiões são mais propícias a determinadas características, né? Então, se você gosta de lugares montanhosos, vistas altas, um mar lindo, paisagens assim de beleza de encher os olhos, que são ligadas a uma área costeira, você vai vir para a Ligúria, né? Porque aqui a gente tem uma beleza que é ligada ao mar, embora a gente tenha lagos, tenha montanha, o nosso forte é o mar, né? Se você quer estar muito em região onde a beleza é maior, onde as maiores características são lagos, então você vai para Lombardia, você pode estar numa parte do Piemonte, você pode estar numa parte do Vêneto, mas você vai estar ali na Lombardia. Se você quer priorizar o frio e você quer viver em contato muito com montanhas, você pode pensar nas Dolomitas, aí você vai querer ir para Trentino Alto Adige, né? Se você quer viver muito aonde a predominância maior seja de campo, embora tenha uma grande orla também, você pode ir para Toscana, que aí você vai encontrar mais aquelas paisagens com campo, e tem muitas cidades medievais também, mas a gente tem em toda a Itália. Em toda a Itália a gente tem de tudo. Cada região, são 20 regiões, cada uma tem suas características, todas são lindas, maravilhosas, a gente vai amar qualquer uma delas, né? Eu nunca viajei em nenhum local que eu achasse feio e não tenho conhecimento de nenhum local feio na Itália. A gente tem diferenças, né? Não só geográficas, tem uma infinidade de diferenças. Então, claro que uma pessoa que pensa em mercado de trabalho, ela vai priorizar o norte em vez do sul, porque a área é mais desenvolvida, mais rica do país, é o pulmão financeiro do país, é o norte, né? Eu particularmente gosto mais do norte, eu acho as paisagens, eu acho uma área mais bonita. Mas o sul é lindo, o centro também, né? A Toscana fica no centro da Itália, né? O Lácio, que é Roma, é capital, fica no centro. O sul tem lugares lindos, é uma maravilha para as praias também, Apulha, Sicília, Sardenha. Nossa, o Mar da Sardenha são os lugares onde você vai encontrar o mar mais lindo, embora o mar aqui seja muito limpo, na Itália toda, muito cristalino, né? Essa parte aqui do Mediterrâneo, eu diria bem mais do que a parte do Adriático, né? Que é o outro lado da Itália, que pega a orla da Emília-Romagna, de Marche, da Puglia. Eu gosto mais da região da parte do Mediterrâneo. Mas lá você já tem um mar mais quentinho, aqui mais frio. Então, assim, gente, não existe coisa melhor ou pior, existem diferenças e a gente procura se adaptar, se puder conhecer de tudo, mas se você quer, por exemplo, mudar, você busca aquilo que você gosta mais, né? Então, ok, o norte é mais rico, é mais desenvolvido, as coisas funcionam melhor, sim, mas as pessoas são mais fechadas, são mais reservadas. Se você tem uma necessidade de socializar muito grande, se você quer se sentir mais como se você estivesse no Brasil, se você quer encontrar pessoas que vão rir mais com você, que vão ser mais acolhedoras, que humanamente são muito mais calorosas, você vai para o sul. Né? Aqui a gente tem um pessoal mais reservado, mas ao mesmo tempo, quando você faz amizade, as pessoas são ótimas. Então, não existe lugar
melhor ou pior, como também eu não gosto de estar comparando o Brasil com a Itália, existem características diferentes e você busca dentro daquelas características o que você gosta mais ou o que vai se adequar mais à realidade, ao que você está precisando, né, quando você vem para cá. Então, é por essas diferenças que tantos pontos que a gente leva em conta numa escolha, seja para turismo ou seja para viver no país, ou seja para conhecer, porque você adora a cultura italiana e você gosta de se informar sobre o país, é importante também a geografia, como é a economia, como é a educação, como são vários outros pontos, né? Como é o clima, e a gente vai falar sobre cada coisa aqui no canal, tá? Então, a Itália, ela é formada por 20 regiões. As pessoas falam muito na divisão de norte e sul, tá? Mas eu vou colocar as regiões, eu sei todas, mas eu anotei aqui para não esquecer nenhuma. Na hora de falar num vídeo a gente pode esquecer. Então, no norte a gente tem a Lombardia, né? Cujo Milano é a capital. A gente tem o Vêneto, que a capital é Venezia, que é Veneza. Tem aqui a Ligúria, a gente tem o Piemonte, Emília-Romagna, Trentino Alto Adige, Vale d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. No centro, então, são oito regiões no norte. No centro são 5. É a Toscana, a Úmbria, o Lácio, cuja capital é Roma, Marche e Abruzzo. E no sul a gente tem a Campania, que é onde fica a Costeira Amalfitana, que todo mundo gosta muito também. A gente tem a Campania, a gente tem a Puglia, a Sardênia, a Sicília, a Calábria, Basilicata e Molise. Então tem regiões que são muito conhecidas na Itália e outras regiões as pessoas nem conhecem de nome porque quase não se fala nelas. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então, uma característica importante que a gente precisa saber, que as pessoas fazem muita confusão, já expliquei num outro vídeo. Todas essas 20 regiões da Itália, cada uma delas é dividida em províncias, tá? Então a gente tem dentro da Itália 107 províncias. O que são províncias? Eu não vou entrar no mérito político ou administrativo, tá? Eu vou explicar o que é uma província no sentido geográfico, na localização, para que você compreenda geograficamente onde é que você está pisando. Eu vou dar exemplo, que acho que exemplo é o melhor modo da gente explicar algo. Então vou falar especificamente da Ligúria, que é a minha região, tá? Uma província é como se fosse uma região dentro de outro, ou um estado. Uma região seria um estado no Brasil, embora politicamente, administrativamente na Itália seja diferente, porque a Itália não é uma federação, né? Como o Brasil. Então, é como se fosse um estado dentro do outro, que não tem nada a ver com a parte administrativa, mas se você vai ver a parte geográfica, sim. Então, a Ligúria, ela é dividida em 4 províncias. Província de La Spezia, que é a que faz divisa com a Toscana, somos vizinhos da Toscana. Província de Gênova, província de Savona e província de Impéria. Então, em cada uma das províncias, a capital dela tem o nome da província. Então, a cidade principal, né? Então, a cidade principal de La Spezia, da província de La Spezia, se chama La Spezia. A cidade principal da província de Gênova se chama Gênova. A cidade principal da província de Savona se chama Savona. E a cidade principal da província de Impéria, que é a que já está na divisa com a França, né? Que é o nosso norte, aqui da Ligúria, se chama Impéria. Uma dessas cidades principais das províncias que estão dentro daquela região, uma delas será a capital da região. Então, Gênova é a cidade principal da província de Gênova e ela é a capital da região Ligúria. Então, a diferença de província é essa. É como se você tivesse uma divisão de um estado dentro do outro, né? Dentro de cada província, você tem várias cidades. Então, a província de Gênova, ela tem várias cidades que estão aqui dentro. Então, Portofino, por exemplo, que é muito famosa, ela é considerada a região metropolitana de Gênova. Ela está dentro da província de Gênova. E aqui na Itália, as pessoas têm o hábito de falar aonde que você mora. Elas falam o nome da província que elas moram. Por exemplo, eu pergunto a uma pessoa onde que ela mora. Vai ter gente que fala, eu moro em Gênova, eu moro em Milão. A pessoa nem mora em Gênova e nem mora em Milão, né? A pessoa, de repente, ela mora em Recco, que é uma cidade aqui da província de Gênova. Não é a cidade de Gênova, mas a pessoa não está errada em falar que ela mora em Gênova. Por quê? Porque é comum que você fale, porque você mora na província e a tua província se chama Gênova.
Então, muita gente, a maioria das pessoas que moram dentro da província de Milão, aonde a capital Milão é rodeada de inúmeras cidades, pequenas cidades, as pessoas falam: eu moro em Milão. Quase todo mundo vai falar que mora em Milão, quando mora numa cidadezinha, às vezes pequeniníssima da província, que não tem nada a ver com a cidade de Milão, que todo mundo conhece como capital da moda, né? Que é a capital da região Lombardia. Por quê? Porque existe esse costume. Às vezes eu pergunto: mas você mora em Milão mesmo, cidade, ou você mora dentro da província? Aí quando você pergunta assim, a pessoa explica: não, eu moro dentro da província. Aí eu falo: em que comune, que cidade que você mora? Ah, eu moro num paese, eles chamam cidades pequenininhas, né? Aí a pessoa fala onde ela mora. Então a questão da província é essa. Como a gente tem Cinque Terre, que é uma área conhecidíssima, a parte conhecidíssima aqui da Ligúria, está dentro da província de La Spezia. Da província, não tem nada a ver com La Spezia cidade. As pessoas às vezes confundem de achar que Cinque Terre faz parte da cidade de La Spezia ou é La Spezia, não tem nada a ver. La Spezia é uma cidade, Cinque Terre é uma região que está próxima, está dentro da província de La Spezia, cuja cidade principal dessa província se chama La Spezia, mas que não tem relação nenhuma com Cinque Terre, tá? Quem conhece a Ligúria e viaja para cá sabe dos locais que eu estou falando. Então, acho que era isso que eu tinha para falar sobre geografia para vocês aqui na Itália. Espero que vocês tenham entendido e pensem na questão da geografia em relação, por exemplo, uma pessoa vem para cá, ela fez geralmente quem vem para a Itália vem de novo, tá, gente? As pessoas adoram viajar pela Itália. Quem vem para a Itália fica apaixonado, não tem como não vir outras vezes para esse país. Então, às vezes uma pessoa ela faz uma primeira viagem e ela, eu vou para as cidades principais. Olha que a Itália tem, como eu falei para vocês, 7.904 cidades. Vocês têm noção da quantidade de lugar que tem aqui para conhecer? A gente que mora aqui em uma vida não consegue, mesmo viajando muito. Então, eu conheci a Itália, você conheceu lugares. A gente que mora aqui não conhece a Itália toda. Porque a gente conhece, entre aspas, a gente conhece muito sobre o país. Quem trabalha com turismo, obviamente, viaja. Mas a gente não conhece o país todo, porque não tem condições de você viajar 7.000 cidades em uma vida, né? Quase 8.000 cidades em uma vida. Aliás, era 8.111. Como algumas foram unificadas, e aí se passou a ter 7.904. E por que a Itália tem uma quantidade muito maior de cidades que o Brasil? Porque existem pequeníssimas cidades aqui, né? E o território italiano, ele é muito ocupado. Não é feito o Brasil, que a gente vai no estado e tem uma parte gigantesca do Brasil, ou você demora às vezes para chegar de uma cidade a outra, você tem uma área muito grande sem ser habitada, sem ter pessoas, sem ter ninguém vivendo ali, com uma ocupação como se ocupa uma cidade. A Itália não, ela é toda ocupada. Às vezes você vai rapidinho de uma cidade a outra. E a coisa bacana nisso é que você consegue viajar aqui bem, porque a gente tem um sistema de trem fantástico no país, né? Aqui no norte funciona muito bem, então a gente pode viajar a Itália inteira de trem, é rápido, né? Você chega às vezes em 10 minutos, 5 minutos de uma cidade para outra. Então é muito ocupada por cidades muito pequenininhas, né? E uma coisa que eu não falei para vocês foi a quantidade de habitantes que eu anotei, que eu achei interessante também. Então o Brasil tem 213 milhões de habitantes, a média brasileira, para mais ou menos 60 milhões na Itália. Então você tem uma quantidade muito maior de cidades para uma população muito menor e um território muito menor, né? Então, quando você vem fazer turismo, se você já foi para as cidades principais, eu queria conhecer Veneza, Milão, Roma, e Firenze, Florença. E aí eu tenho tantos dias, eu agreguei ir para Verona, né? Eu agreguei para Gênova, porque eu tive dias sobrando que deu para encaixar no roteiro. Aí depois você quer fazer outras viagens para a Itália, aí você pensa, mas onde que eu adoro lagos, onde que eu vou encontrar mais lagos? Aí você pensa, lagos, eu vou para Lombardia. Se eu quiser ver uma quantidade maior, eu vou para Trentino Alto Adige, tem lagos lindos também, né? Então quero conhecer mais montanhas, eu quero ver as Dolomitas, eu vou para Trentino Alto Adige. Eu quero estar no mar, eu quero fazer mergulhos, eu vou para Sardenha, né? Eu quero praias maravilhosas também, eu quero paisagens com mar, porque eu amo mar. Eu vou para Ligúria, e aí eu quero ver campo, eu vou para Toscana. E aí você vai escolhendo de acordo com as características geográficas que você mais gosta também, tá?
Então é isso, vou ficando por aqui hoje e depois eu vou escolher um tema bem bacana. Se vocês quiserem deixar sugestões, eu já tenho tudo anotado, mas se vocês quiserem deixar sugestões que eu possa agregar também, a gente vai tratar de vários assuntos sobre a Itália. O que vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Beijo!